Vitor ainda estava vestido com seu uniforme de bombeiro, que carregava marcas da exaustão de um turno árduo quando decidiu sair do trabalho mais cedo naquela tarde. O ar frio e o céu nublado faziam com que se sentisse ainda mais cansado. Passou em casa apenas para deixar alguns pertences e trocar de roupa. Com o estômago roncando, a ideia de preparar algo para comer soava mais como uma tarefa árdua do que um alívio para sua fome. Descendo a escada de seu prédio, o pensamento de uma refeição quente o guiou até um restaurante próximo. Lá fora, notou uma cena que o fez diminuir o passo. Uma mulher e sua filha, ambas com roupas desgastadas e semblantes marcados pela vida nas ruas, estendiam as mãos transeuntes, pedindo por qualquer ajuda. Vitor, movido por um impulso de bondade que seu trabalho diário fortalecera, tirou algumas moedas do bolso e as entregou à mulher. "Obrigado, senhor. Deus lhe pague", disse ela, com um sorriso que trazia tanto agradecimento quanto tristeza. Vitor acenou brevemente e entrou no restaurante, escolhendo um lugar perto da janela onde poderia observar a rua. Enquanto olhava o menu, a imagem da mulher e da criança continuava em sua mente. Decidiu então pedir um prato extra para levar a elas. Enquanto esperava, observava a rua calma e a escuridão que começava a cair. A porta do restaurante se abriu com um tinido e um homem entrou, vestido em um traje claramente mais formal do que os demais clientes. Era Lucas, o proprietário do local e ex-amigo de Vitor. Os dois haviam sido colegas de escola, mas a amizade se desfez com o tempo, especialmente porque Lucas sempre sentiu uma inexplicável aversão por Vitor, que ele nunca soube disfarçar. Eles se cumprimentaram com um aceno distante, um reconhecimento frio de conhecidos, que não desejavam prolongar a interação. Lucas passou por Vitor sem dizer uma palavra, apenas com um olhar que carregava um claro desprezo. Vitor tentou não se deixar abalar, focando sua atenção no ato de generosidade que planejava. Pouco tempo depois, o garçom trouxe sua comida e Vitor pediu a refeição para a viagem que havia encomendado para a mulher e sua filha. "Espero que gostem", comentou o garçom ao ver o pedido extra. "É para aquelas duas lá fora. A noite está fria. Pelo menos terão algo quente para comer", respondeu Vitor, tentando disfarçar a tristeza em sua voz. Ele pagou a conta e levantou-se, pegando a embalagem de comida cuidadosamente. Mas antes que pudesse dar mais que alguns passos em direção à porta, um estrondo abalou o restaurante. Uma explosão súbita e violenta veio do lado de fora, jogando vidro e pedaços de mobília para dentro. O impacto foi tão forte que Vitor foi lançado ao chão, perdendo por um momento a consciência enquanto um caos de gritos e fumaça tomava o ambiente. Quando recobrou os sentidos, Vitor se viu rodeado por destroços e confusão. A fumaça dificultava a visão, mas ele podia ouvir os gritos da mulher e sua filha, além de outras pessoas que passavam pelo local na hora da explosão. Seu instinto de bombeiro não o deixou hesitar. Mesmo desorientado, ele começou a se arrastar para fora, tentando entender a situação e prestar ajuda antes que as equipes de emergência chegassem. A fumaça espessa cobria tudo, dificultando a visibilidade e a respiração, mas mesmo assim, ele se focou em encontrar e ajudar quem precisasse. O barulho de sirenes ao longe já anunciava a chegada iminente do resgate, mas cada segundo contava. Fora do restaurante, o cenário era desolador. Vidros estilhaçados cobriam o chão e pequenos focos de incêndio iluminavam a noite com uma luz sinistra. Entre os escombros, a mulher que ele havia visto mais cedo com a filha estava visivelmente ferida, o rosto banhado em lágrimas enquanto ela abraçava a menina, que parecia inconsciente. "Socorro! Por favor, ajude a minha filha!" gritou a mulher ao ver Vitor se aproximando. Correndo até elas, Vitor ajoelhou-se, avaliando rapidamente a situação. A menina não mostrava sinais de respiração, e um rápido cheque revelou que ela também estava sem pulso. "Tente se acalmar, vou fazer o que puder", disse Vitor, tentando manter a própria calma enquanto transferia a menina para um local mais seguro dentro do restaurante,
longe da fumaça densa e dos perigos da rua. Lá dentro, Vitor colocou a menina no chão e iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação. Compressões torácicas seguidas de respiração boca a boca foram executadas com precisão, na esperança de trazer a pequena de volta à vida. A mãe da menina se ajoelhou ao lado, chorando e murmurando preces entre soluços. Enquanto Vitor trabalhava desesperadamente, Lucas, o dono do restaurante, apareceu. Ele observava a cena com um olhar vazio, claramente abalado pelo estado de seu estabelecimento, agora apenas uma sombra do que fora momentos antes. Ao perceber o que Vitor estava fazendo, sua expressão mudou para uma de irritação misturada com desdém. "Vocês precisam sair daqui! Não quero que essa menina morra dentro do meu restaurante!" exclamou Lucas, sem um pingo de empatia. Vitor mal levantou o olhar, concentrado totalmente em sua tarefa. A frieza de Lucas diante de tal tragédia só aumentava sua determinação em não desistir. "Não vou parar o socorro, Lucas. Ela é só uma criança", retrucou ele, continuando as compressões, ignorando o pedido insensível. Lucas, frustrado e impotente, recuou alguns passos, observando a cena com uma mistura de raiva e desespero. As tentativas de ressuscitação de Vitor se estendiam, e cada segundo parecia uma eternidade. O rosto da menina permanecia sereno, os olhos fechados, como se estivesse em um sono profundo. A mãe, ao lado, segurava a mão da filha, sussurrando palavras de amor e esperança. Vitor, por sua vez, sentia cada músculo de seu corpo exigido ao máximo, sua mente focada unicamente em salvar a vida daquela criança. No caos pós-explosão, Lucas mal conseguia organizar seus pensamentos diante da destruição que envolvia seu restaurante. A preocupação não era tanto com as vidas em perigo, mas sim com as possíveis implicações financeiras que poderiam surgir caso algo mais grave acontecesse dentro de seu estabelecimento. A ideia de uma indenização ou de qualquer responsabilidade civil parecia ecoar em sua mente com uma urgência quase paralisante. Sem conseguir se focar em mais nada, Lucas saiu para a rua onde o cenário era desolador. A explosão, que parecia ter origem subterrânea, havia deixado um rastro de destruição que afetava não só seu restaurante, mas vários outros estabelecimentos ao redor. Pessoas feridas recebiam ajuda de transeuntes. Um pequeno incêndio ardia no meio da rua, lançando uma luz sinistra sobre o asfalto coberto de destroços. Foi então que Lucas avistou Nonato, uma figura conhecida na cidade não apenas por sua riqueza, mas também por sua influência política. Nonato estava caído, inconsciente, mas sem ferimentos visíveis. Lucas conhecia bem a reputação do homem, um benfeitor que raramente fazia algo sem esperar algo em troca. A mente de Lucas trabalhava rapidamente, calculando como poderia se beneficiar da situação. "Nonato, isso pode ser uma oportunidade. Se ele ficar me devendo a vida, eu posso ganhar muito dinheiro e influência", murmurou para si mesmo, enquanto se aproximava do homem caído. Voltando ao restaurante, Lucas encontrou Vitor ainda tentando salvar a menina. Sem hesitar, Lucas aproximou-se dele, a urgência clara em sua voz. "Vitor, largue a menina e venha ajudar o Nonato. Ele precisa de nós agora, e isso pode nos beneficiar muito mais do que..." começou Lucas, interrompido por um olhar fulminante de Vitor. "Não posso fazer isso, Lucas. Essa menina está morrendo. Ela precisa de reanimação cardíaca agora." Vitor respondeu com intensidade, suas mãos não parando as compressões no peito pequeno da criança. "Mas pense no que podemos ganhar ajudando o Nonato. Ele é influente, poderoso. Isso poderia resolver todos os nossos problemas", insistiu Lucas, sua voz aumentando em desespero e frustração. Vitor olhou brevemente para Lucas, seus olhos cheios de desdém pela sugestão. "Não estou aqui para fazer cálculos sobre quem pode nos oferecer mais vantagens, Lucas. Estou aqui para salvar vidas. E agora, esta menina é minha prioridade. Por favor, peça a alguém que ajude ele. Essa menina não vai resistir se eu sair do lado dela."
Vitor falou firmemente, voltando sua atenção para a menina. Lucas balançou a cabeça, incrédulo com a insistência de Vitor. Ele olhou em volta, percebendo que a situação exigia uma ação rápida. Sem Vitor, ele teria que tomar uma decisão. Certo, então. Se você não vai ajudar, eu vou fazer o que é necessário, disse Lucas, decidindo retornar a Nonato. Lucas saiu apressadamente do restaurante, sua mente ainda dividida entre a preocupação com as consequências financeiras e a possibilidade de usar a situação a seu favor. Enquanto voltava para onde Nonato jazia, suas pernas tremiam não apenas pelo frio da noite, mas pela adrenalina e pelo conflito moral que enfrentava. Ainda assim, a ideia de poder e influência parecia ofuscar qualquer outra consideração, guiando suas ações em meio ao caos da noite que a cada momento revelava mais de sua natureza brutal e impiedosa. No interior do restaurante, Vitor mantinha seu foco absoluto nas compressões torácicas que aplicava na pequena menina. Os minutos pareciam se arrastar infinitamente, cada um pesado com a urgência da vida que ele tentava salvar. Então, contra todas as expectativas, a menina abriu os olhos abruptamente e tossiu, puxando o ar com dificuldade. Ao seu lado, sua mãe explodiu em lágrimas, não de desespero, mas de um alívio imenso que lavava sua face marcada pela preocupação. "Alana, meu Deus, você está bem!" exclamou a mãe entre soluços de alegria enquanto abraçava a filha com força. Vitor, aliviado, observou a menina por um momento, garantindo que ela realmente havia retornado à consciência e não corria mais perigo imediato. Ele se abaixou ao nível dela, sorrindo gentilmente. "Ei, princesa, como você se chama?" perguntou ele com voz suave. "Alana", respondeu ela com a voz fraca, mas clara. "E qual é o nome da sua mãe, Alana?" continuou Vitor, verificando se a menina estava totalmente orientada. "Larissa!" Ela apontou timidamente para a mulher que a abraçava ainda em lágrimas. Vitor suspirou, aliviado que mãe e filha pareciam bem agora e que a menina não parecia ter danos cerebrais devido ao tempo sem respirar. Ele se levantou, acenando brevemente para elas. "Vou deixar vocês duas por um momento, tenho que ajudar outras pessoas, mas volto logo para ver como estão, está bem?" disse ele, já se movendo em direção à saída do restaurante. O som de sirenes de ambulâncias e caminhões de bombeiros enchia o ar externo, um coro estridente que marcava a seriedade da situação. Vitor saiu à procura de Nonato, lembrando-se do pedido insistente de Lucas. Encontrou Lucas parado não muito longe, seu olhar fixo e cheio de uma raiva mal dissimulada dirigida a ele. "Você devia ter me ajudado com Nonato", Lucas sibilou quando Vitor se aproximou. No chão, ao lado de Lucas, jazia Nonato, já coberto por um pano branco. Os socorristas ao redor falavam em tons baixos, suas expressões sombrias. Um deles se aproximou de Vitor, balançando a cabeça negativamente. "Ele já estava morto quando chegamos. Não havia nada a ser feito", explicou o socorrista, confirmando os piores temores de todos. Vitor, chocado, olhou para o corpo coberto, seus pensamentos girando. Nonato não apresentava ferimentos visíveis que indicassem uma causa clara de morte, e isso apenas adicionava uma camada de mistério à tragédia. "Não entendo. Ele não parece ter sido atingido pela explosão", murmurou Vitor, mais para si mesmo do que para Lucas. Nesse momento, ele viu seus colegas bombeiros se aproximando e foi ao encontro deles para obter mais informações. "Há mais vítimas?" perguntou Vitor, esperançoso de que não houvesse mais tragédias. "Não, só o Nonato mesmo. Estranhamente, ele parece não ter sofrido nenhum dano físico visível que possa ter levado à morte", respondeu um dos bombeiros, compartilhando a confusão de Vitor. Enquanto conversavam, ambulâncias começaram a transportar as pessoas que haviam sido afetadas pelo incidente, incluindo Alana e Larissa, que foram levadas para avaliação e cuidados mais detalhados. Vitor observou enquanto a ambulância se afastava, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. A noite ainda reservava muitas perguntas sem resposta,
e a sombra daquela explosão parecia se estender muito além do dano físico visível. Várias horas se passaram desde o incidente que abalou o centro da cidade e Vitor continuava acompanhando de perto o desdobramento da situação. Ele estava no hospital, observando quando Alana e Larissa receberam alta. Apesar do alívio em saber que Alana não apresentava sequelas da asfixia e do trauma, uma nova preocupação surgia. As duas, sem um lar para voltar, preparavam-se para deixar o hospital a pé. "Para onde vocês vão agora?" perguntou Vitor, já antecipando a resposta, mas sentindo a necessidade de confirmar. Larissa hesitou por um momento, o olhar perdido em pensamentos antes de responder. "Não temos para onde ir. Vamos procurar um lugar para passar a noite, talvez algum abrigo", disse ela, tentando esconder a incerteza e o medo em sua voz. A resposta fez Vitor recordar a cruel realidade das duas. Ele pensou rapidamente em uma solução. Desejava oferecer seu próprio apartamento, mas o espaço era limitado, impossibilitando uma estadia confortável para ambas. "Espere um momento. Acho que tenho uma ideia", disse ele, lembrando-se de um lugar que poderia não só abrigá-las temporariamente, mas também oferecer um ambiente acolhedor e seguro. Vitor guiou mãe e filha até uma casa de caridade conhecida por hospedar pessoas que vinham do interior para tratamento médico na cidade. O local era administrado por freiras e tinha a reputação de acolher aqueles em necessidade com abertura e compaixão. Ao chegarem, Vitor tocou a campainha e a porta logo foi atendida por Irmã Maria, uma figura conhecida de seu passado. O reconhecimento foi imediato e ela o recebeu com um abraço caloroso. "Vitor, meu querido, é sempre um prazer ver você, mas em que posso ajudar?" perguntou Irmã Maria, com um sorriso que transmitia tanto carinho quanto preocupação. "Irmã Maria, eu realmente preciso de sua ajuda. Estas são Alana e Larissa. Elas foram afetadas pelo incidente hoje no centro da cidade e agora estão sem um lugar para ficar. Será que poderiam ficar aqui por algum tempo, pelo menos até se recuperarem completamente?" explicou Vitor, olhando esperançoso. Irmã Maria observou Alana e Larissa, seus olhos expressando uma mistura de compaixão e determinação. "Claro, meu filho, não se preocupe. Elas podem ficar aqui o tempo que for necessário. Vamos cuidar delas", disse ela, indicando para que entrassem. Alana e Larissa, um tanto hesitantes, mas claramente aliviadas, seguiram Irmã Maria para dentro da casa. Enquanto caminhavam pelo corredor que levava às acomodações, Irmã Maria começou a conversar com elas, tentando oferecer algum conforto e tranquilidade. "Vocês estão seguras aqui. Vamos fazer o possível para que se sintam em casa e se recuperem sem preocupações", afirmou Irmã Maria enquanto guiava as novas hóspedes pela casa. Vitor observava a cena, sentindo um misto de alívio e gratidão. Saber que Alana e Larissa estariam em um ambiente seguro e cuidadoso lhe dava paz de espírito. Ele conversou brevemente com Irmã Maria sobre os procedimentos para a estadia delas e assegurou que contribuiria de alguma forma, talvez com doações ou trabalho voluntário. "Obrigado, Irmã Maria. Não sei o que faria sem sua ajuda", disse Vitor antes de se despedir. "Vitor, você é sempre bem-vindo aqui e sabe que este lugar também é seu lar. Volte sempre que quiser ou precisar", respondeu Irmã Maria com um sorriso acolhedor. Com um aceno final, Vitor deixou a casa de caridade, sentindo-se um pouco mais leve, sabendo que havia feito o possível para ajudar naquele dia tumultuado. Ele voltou para a rua, o barulho das sirenes ainda ecoando ao longe, lembrando-o de que a cidade ainda se recuperava do caos, assim como ele. Vários dias se passaram desde a explosão que abalou o centro da cidade, e ainda havia muitas perguntas sem respostas. Vitor havia retornado ao seu trabalho no Corpo de Bombeiros, imerso na rotina diária, mas a memória daquela noite ainda pesava em sua mente. Ele e alguns colegas estavam de prontidão na central,
conversando distraidamente enquanto esperavam por qualquer chamada de emergência. A monotonia da tarde foi abruptamente interrompida quando uma mulher entrou na estação de bombeiros. Seu rosto estava contorcido em fúria, e ela não hesitou em fazer-se notar, gritando e chamando a atenção de todos presentes. Vitor, que inicialmente não reconheceu a mulher, sentiu um calafrio ao perceber a intensidade de sua ira. "Você é o Vitor? Você deixou meu marido morrer!" gritou ela, avançando em sua direção com o dedo em riste. Vitor, surpreso e confuso, tentou acalmar a mulher enquanto os outros bombeiros observavam a cena sem saber como reagir. "Senhora, por favor, me explique o que aconteceu." "Quem é seu marido?" perguntou Vitor, sua voz firme tentando trazer alguma ordem ao caos. "Lucas me contou tudo. Você escolheu deixar meu marido sem atendimento quando ele mais precisava. Por sua culpa, ele morreu." A dor e a raiva misturando-se em suas palavras. Vitor então compreendeu que ela era a esposa de Nonato, o homem político e empresário que falecera na noite da explosão. "Eu sinto muito pelo seu marido, mas naquele momento eu estava salvando uma menina que estava em estado crítico. Eu fiz uma escolha difícil, mas era necessário para salvar a vida dela", explicou Vitor, tentando manter a calma enquanto a mulher continuava a confrontá-lo. "Isso não é desculpa. Nonato teve um ataque cardíaco por causa da explosão. Se você tivesse ido ajudá-lo, ele poderia estar vivo agora. Eu vou fazer de tudo para que você pague por isso", ameaçou ela, as palavras cortando o ar como navalhas. Antes que Vitor pudesse responder, ela virou-se e saiu da central, deixando um rastro de tensão e perplexidade. Logo após, o chefe do corpo de bombeiros, Rafael, se aproximou de Vitor, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Vitor, você fez o que pôde naquela noite. Não se martirize por isso", disse Rafael, tentando oferecer algum conforto. "Eu sei, chefe, mas é difícil não pensar no que poderia ter sido", respondeu Vitor, olhando na direção por onde a mulher havia saído. Após o expediente, Vitor decidiu visitar Alana e Larissa, buscando um pouco de paz ao ver o progresso delas. A casa de caridade onde estavam abrigadas tinha se tornado um refúgio seguro, e as duas estavam visivelmente recuperando-se não só fisicamente, mas também emocionalmente. Larissa sorriu ao vê-lo. "Vitor, é sempre bom ver você. Alana estava perguntando por você mais cedo", disse Larissa enquanto Alana acenava timidamente para ele. Vitor passou algum tempo com elas, contando histórias e ouvindo sobre os pequenos avanços no dia a dia das duas. Ver a recuperação delas oferecia a Vitor um lembrete tangível do bem que ele havia feito, apesar das duras críticas que enfrentava. Ao se despedir, ele se sentiu um pouco mais aliviado, mas a ameaça da esposa de Nonato ainda ecoava em sua mente, uma nuvem sombria sobre a luz daquela recuperação. Na manhã seguinte à tumultuada visita de ontem, o ambiente na central dos bombeiros estava estranhamente silencioso, como se uma sombra tivesse se abatido sobre o local. Vitor, ainda perturbado pelo confronto do dia anterior, mal teve tempo de começar o dia quando foi chamado ao escritório de Rafael, o chefe do corpo de bombeiros. Rafael estava sentado atrás de sua mesa, com uma expressão grave que não presagiava boas notícias. Assim que Vitor entrou, Rafael dispensou as formalidades e foi direto ao ponto. "Vitor, preciso ser direto com você. A esposa de Nonato está exercendo uma pressão significativa sobre nós. Ela tem conexões com empresários e políticos influentes." Rafael pausou, pesando as palavras. "Além disso, Lucas, o dono do restaurante, também veio falar comigo. Há muita pressão para que tomemos uma atitude em relação a você." Vitor sentiu o chão se abrir sob seus pés. A realidade das palavras de Rafael o atingiu como um soco. "E o que isso significa, Rafael?" perguntou Vitor, sua voz tensa com a antecipação da resposta. "Significa que não tenho escolha, Vitor. Sinto muito, mas vou ter que te expulsar do corpo de bombeiros", disse Rafael, claramente desconfortável com a decisão.
Vitor não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O corpo de bombeiros não era apenas seu trabalho, era sua vida, sua identidade, tudo o que ele conhecia e amava. Ele saiu da sala de Rafael sem dizer uma palavra, cada passo pesado com a dor da rejeição e da injustiça. Caminhando automaticamente pelas ruas, Vitor se dirigiu para o único lugar onde sentia que poderia encontrar algum consolo, o abrigo de Irmã Maria. Ao chegar, foi diretamente para a capela, um lugar de paz onde esperava poder colocar seus pensamentos em ordem. Irmã Maria, percebendo a angústia profunda de Vitor, seguiu-o até lá. Vitor, diante do altar, desabou em lágrimas, seu corpo sacudido por soluços. Eu fiz tudo o que pude, Irmã Maria, mas não consegui salvar Nonato. Agora estou sendo punido por isso, expulso. Vitor chorava, sua voz abafada pela emoção. Irmã Maria, com uma calma que só a fé profunda poderia proporcionar, aproximou-se e com um lenço secou as lágrimas do rosto de Vitor. Você fez o que pôde naquele momento, Vitor. Suas lágrimas mostram que você sofre por não ter podido ajudar alguém. Isso indica que você tem um coração bom, um coração que se importa profundamente com os outros, disse ela, sua voz suave trazendo um pequeno conforto. Vitor, ainda abalado, mas sentindo uma certa paz após as palavras de Irmã Maria, caminhou pelo abrigo para clarear a mente. Encontrou Larissa, que estava ajudando a limpar o chão. Irmã Maria insistiu para que ela descansasse, mas Larissa, demonstrando uma resiliência que Vitor admirava, queria ser útil. Estou melhor, irmã, eu quero ajudar. Alana ainda precisa de descanso, mas eu posso fazer algo, disse Larissa, determinada. Vitor observou Larissa por um momento, agradecido pela força que ela mostrava. Ele optou por não contar a ela sobre sua expulsão. Não queria adicionar mais preocupações ao seu fardo já pesado. Em vez disso, ele se focou em oferecer qualquer apoio que pudesse à recuperação de Alana, mantendo para si a dor de sua própria perda. A injustiça de sua situação permanecia uma ferida aberta, mas naquele momento ele escolheu se concentrar no bem que ainda podia fazer. Nos dias que se seguiram à sua expulsão, Vitor encontrou-se mergulhado em uma profunda letargia, passando horas incontáveis sentado em silêncio, encarando a parede de seu pequeno apartamento. A desolação que sentia era palpável, uma mistura de injustiça e perda que parecia consumi-lo lentamente. Em meio a esse torpor, o toque estridente de seu celular o sobressaltou. Era um número desconhecido. Hesitante, Vitor atendeu e, para sua surpresa, ouviu a voz de Lucas do outro lado da linha. Aquele mesmo Lucas que havia contribuído para sua expulsão do corpo de bombeiros. Apesar dos anos e das circunstâncias, Lucas nunca havia deletado seu número. Vitor, por favor, eu preciso da sua ajuda. A voz de Lucas estava trêmula e carregada de desespero. Lucas, o que aconteceu? Vitor respondeu, tentando manter a calma. Há um incêndio na minha casa. É muito forte. Ninguém consegue entrar. Meu filho está lá dentro. Lucas chorava desesperadamente. Apesar de tudo, o instinto de Vitor como bombeiro, aquele impulso de salvar vidas a qualquer custo, falou mais alto. Sem hesitar, ele disse: Estou indo agora. Aguente firme. Vitor dirigiu o mais rápido que pôde até a casa de Lucas, onde encontrou um cenário de destruição. Chamas altas engoliam a estrutura da casa e o ar estava denso com a fumaça. Lucas estava do lado de fora, visivelmente perturbado, as mãos tremendo. Vitor, por favor, implorou Lucas ao vê-lo chegar. Apesar do rancor que poderia sentir, Vitor não pensou duas vezes. Pegou um pano, molhou-o e enrolou-o ao redor do corpo como uma proteção improvisada. Sabendo que estava quebrando várias regras de segurança, ele entrou na casa em chamas, movido unicamente pelo desejo de salvar o menino. A casa estava um inferno, com o fogo consumindo tudo ao redor, mas Vitor, guiado por seus anos de experiência e pelo som dos choros abafados do menino, conseguiu encontrá-lo. Com o menino nos braços, Vitor fez o caminho de volta para a saída.
cada passo um desafio contra o tempo e o fogo. Quando emergiu da casa, os bombeiros que haviam acabado de chegar assistiram em admiração. Vítor passou o menino para os cuidados médicos e, mesmo exausto e coberto de fuligem, foi recebido com aplausos. Era uma cena agridoce. Os bombeiros lamentavam sua saída, reconhecendo a perda que sua expulsão representava para o corpo. Lucas, ao ver seu filho seguro nos braços de Vítor, correu para agradecê-lo, abraçando-o apertado, as lágrimas de alívio misturando-se com a culpa e a vergonha pelo que havia feito. Obrigado, Vítor. Lucas tentou se desculpar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Vítor apenas assentiu, sua atenção ainda focada na segurança do menino. No entanto, ao fundo, ele percebia o olhar de Lucas, que, mesmo grato, não conseguia esconder um brilho de inveja. Vítor sempre fora popular e querido por todos, uma figura carismática que, apesar de suas origens humildes como um órfão criado por freiras, conquistava a todos com sua generosidade e coragem. Lucas, por outro lado, mesmo crescendo em uma família abastada, nunca alcançou o mesmo afeto e admiração das pessoas. Esse ressentimento, ao invés de diminuir, apenas se intensificou com o tempo, mesmo diante do heroísmo indiscutível de Vítor. Mesmo após salvar seu filho, Lucas continuou sentindo desprezo por Vítor. Os aplausos que ele recebia e os olhares de admiração o deixavam incomodado, mesmo que tenha sido por salvar seu próprio filho. Lucas sabia que isso era errado, mas não conseguia lutar contra esse sentimento e nem queria. Ele, no fundo, ainda estava feliz que Vítor foi expulso. Sentado na traseira de uma ambulância, Vítor observava enquanto os bombeiros trabalhavam arduamente para controlar o incêndio na casa de Lucas. Exausto e coberto de fuligem, seu olhar era distante, perdido nas chamas que consumiam o que restava da residência. Foi então que uma cena inusitada capturou sua atenção. Rafael, o chefe dos bombeiros, aproximava-se de Lucas e os dois iniciaram um diálogo em cochichos, claramente tentando não serem ouvidos. Vítor franziu a testa, intrigado e preocupado com o que aquilo poderia significar. Nos dias seguintes, a tensão em torno de Vítor apenas aumentou. Ele foi convocado ao tribunal para responder a uma ação de negligência movida pela esposa de Nonato, que o acusava de não ter prestado socorro a seu marido na noite da explosão. O tribunal estava repleto de espectadores e mídia, todos ansiosos por ver o desenrolar daquela tragédia pessoal e profissional. Vítor prestou seu depoimento com a serenidade de quem sabe que fez tudo o que pôde naquela noite fatídica. Ele explicou ao juiz e aos presentes que estava salvando uma criança e, por isso, não pôde atender Nonato a tempo. Eu estava fazendo uma reanimação em uma menina que estava em estado crítico. Não havia como eu saber da condição de Nonato até que fosse tarde demais. Disse Vítor, sua voz firme, mas carregada de tristeza. Para sua surpresa e desgosto, Lucas foi chamado a depor e, contra todas as expectativas, fez uma declaração prejudicial contra Vítor. Ele alegou que Vítor havia ignorado deliberadamente os pedidos de ajuda para Nonato. Ele sabia que Nonato precisava de ajuda, mas escolheu não prestar socorro, afirmou Lucas, seu rosto impassível. Vítor sentiu uma mistura de raiva e traição. Não podia acreditar que Lucas, cujo filho ele havia salvo do fogo há apenas alguns dias, estivesse agora tentando arruinar sua vida. Mas estava claro que Lucas tinha seus próprios motivos, movido talvez por inveja e ressentimentos antigos que não haviam sido superados. O primeiro dia de julgamento foi exaustivo e, ao final, Vítor sentiu que as chances de ser considerado culpado eram altas, já que haviam pessoas poderosas contra ele. Abatido, ele deixou o tribunal sob o peso de olhares julgadores e câmeras que capturavam cada momento de sua humilhação. Já em casa, ainda tentando processar os eventos do dia, Vítor recebeu uma ligação de Fábio, um colega bombeiro. Vítor, preciso falar com você urgentemente. Venha até minha casa assim que puder, disse Fábio, sua voz carregada de urgência. Ansioso e curioso, Vítor dirigiu até a casa de Fábio, onde foi recebido com uma expressão grave.
Lucas tem ido frequentemente falar com Rafael na central, e eu sempre achei isso estranho. Eles se fecham na sala e conversam em voz baixa. Isso me deixou desconfiado, começou Fábio, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. O que você descobriu? Perguntou Vitor, percebendo a seriedade do assunto. Eu fiz uma pesquisa por conta própria e consegui alguns documentos que podem provar que você não é o culpado em tudo isso. Mas, por favor, Vitor, você precisa prometer que não vai dizer que fui eu quem te deu isso. Tenho medo do que podem fazer comigo se descobrirem. Fábio entregou a Vitor um envelope grosso, seu olhar preocupado. Vitor pegou os documentos, sentindo o peso deles em suas mãos. Eu prometo, Fábio, seu nome não será mencionado. Obrigado por fazer isso, disse Vitor, a gratidão misturada com a nova esperança que esses documentos traziam. Com essas novas informações em mãos, Vitor sentiu uma renovada determinação. Ele sabia que os próximos dias seriam decisivos, e agora, equipado com provas que poderiam mudar o rumo de seu destino, estava pronto para enfrentar o que viesse. Quando Vitor recebeu os documentos de Fábio, eles revelavam uma trama de corrupção e negligência que ia muito além do que ele poderia imaginar. As páginas mostravam claramente que a causa do incêndio que vitimou Nonato havia sido deliberadamente apagada dos registros oficiais. O material que havia causado tanto a explosão no restaurante quanto o incêndio na casa de Lucas era uma substância inflamável armazenada ilegalmente no subsolo do estabelecimento de Lucas. Vitor, sentado em frente a seu advogado com os documentos espalhados sobre a mesa, sentiu uma mistura de choque e raiva. Como Lucas pôde ser tão irresponsável? E por que Rafael encobriria isso? Perguntou Vitor, sua voz carregada de incredulidade e desgosto. Estamos lidando com algo muito maior do que pensávamos. Vamos levar isso imediatamente ao juiz e pedir uma investigação aprofundada, respondeu o advogado, pegando o telefone para marcar uma reunião urgente com o tribunal. Uma vez apresentadas ao juiz, as provas motivaram a abertura de uma investigação oficial. Os investigadores descobriram rapidamente que o material inflamável utilizado por Lucas era conhecido por sua toxicidade e havia sido banido de uso industrial devido a seus riscos extremos. No entanto, devido ao seu baixo custo, Lucas o utilizava e vendia ilegalmente para outras indústrias, usando seu restaurante como fachada para esconder as atividades ilícitas. Um vazamento desse material altamente volátil havia causado a explosão que matou Nonato, e mais tarde, um manejo descuidado por parte de Lucas resultou em outro incêndio em sua própria casa. Era evidente agora que Rafael, o chefe dos bombeiros, estava ciente de tudo isso e havia aceitado o suborno de Lucas para manter o segredo. Eu não posso acreditar que Rafael se vendeu assim. Ele era meu chefe, alguém que eu respeitava. Vitor disse ao seu advogado, lutando para assimilar a extensão da traição. As provas eram irrefutáveis e levaram à emissão de um mandado de prisão tanto para Rafael quanto para Lucas. Rafael foi rapidamente detido, mas Lucas tinha desaparecido, tornando-se foragido. Quando a esposa de Nonato foi informada sobre as descobertas, o impacto dos novos fatos a fez reconsiderar sua posição. Compreendendo que Vitor havia sido injustamente acusado, ela retirou a ação de negligência contra ele, o que foi um pequeno alívio no meio do turbilhão que se tornara a vida de Vitor. Eu sinto muito por tudo que você passou, Vitor. Não sabia que Lucas era capaz de fazer tudo isso. Espero que você possa, de alguma forma, seguir em frente após essa terrível experiência. Ela disse com uma sinceridade que Vitor sentiu ser genuína. Apesar do alívio da retirada das acusações, Vitor sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ele ainda precisava lidar com as repercussões de tudo que havia sido revelado, o que incluía a possibilidade de retornar ao corpo de bombeiros e reconstruir sua vida e carreira. Em meio a essas reflexões, Vitor recebeu uma ligação de Fábio, que estava preocupado com as possíveis represálias por ter ajudado a trazer a verdade à tona.
Você está seguro, Fábio? Perguntou Vítor, consciente dos riscos que seu amigo havia corrido. Estou, mas vamos precisar ficar atentos. Lucas ainda está foragido e não sabemos até onde ele pode ir para se proteger. Respondeu Fábio, a cautela evidente em sua voz. Vítor concordou, sabendo que a estrada à sua frente ainda guardava desafios. No entanto, armado com a verdade e cercado por aqueles que ainda confiavam em sua integridade, ele estava pronto para enfrentar o que viesse, determinado a limpar seu nome e restabelecer sua vida. Após meses de turbulência e incerteza, Vítor finalmente viu sua vida retomar um curso de normalidade e justiça. Restituído ao seu emprego no Corpo de Bombeiros, ele não apenas retornou às suas funções habituais, mas também estava sendo considerado para assumir a posição de chefe dos bombeiros, um testemunho de sua integridade e bravura reafirmadas perante seus colegas e a comunidade. Além de sua vida profissional, Vítor manteve um forte vínculo com Alana e Larissa, cujas vidas também haviam sido transformadas pelas revelações dos últimos meses. Larissa, com seu espírito proativo, havia encontrado uma nova estabilidade e propósito no abrigo gerenciado por Irmã Maria, que as havia acolhido por tempo indeterminado. Vítor fazia questão de visitá-las diariamente e seus fins de semana eram frequentemente marcados por passeios alegres para comer pizza, momentos simples que fortaleciam os laços entre eles. Irmã Maria, observando essa crescente proximidade, sorria satisfeita, vislumbrando o nascer de um amor genuíno entre Vítor e Larissa. Numa madrugada inesperada, a tranquilidade de Vítor foi abruptamente interrompida por uma ligação urgente de Irmã Maria. Com a voz tensa, ela informou que alguém havia invadido o abrigo. "Vítor, por favor, venha rápido! Já chamamos a polícia, mas você sabe como são as coisas. Eles podem demorar um pouco." A urgência na voz de Irmã Maria era palpável. Sem hesitar, Vítor saltou de sua cama, vestiu-se rapidamente e dirigiu-se ao abrigo. Chegando lá, encontrou uma multidão de moradores e funcionários do abrigo aglomerados do lado de fora, visivelmente assustados e confusos sobre a presença do invasor. "Estão todos bem?" perguntou Vítor assim que desceu do carro, sua preocupação focada em Larissa e Alana. "Sim, eles estão seguros, mas o homem entrou e estamos todos com medo", respondeu uma das funcionárias, apontando para a entrada do abrigo. Prevendo o pior, Vítor entrou no abrigo, seu coração batendo acelerado, temendo encontrar Lucas, que ainda estava foragido. Não demorou muito para que sua suspeita se confirmasse. No corredor escuro, ele se deparou com Lucas, que avançou em sua direção, o rosto marcado pela desesperança e a raiva. "Você destruiu minha vida, Vítor. Tudo sempre foi fácil para você, mas para mim nunca foi justo", gritava Lucas, sua voz ecoando pelo corredor. Lucas estava visivelmente alterado, o corpo mais magro e o olhar perdido de alguém que havia passado dias em fuga. Vítor, mantendo a calma, tentou apaziguar a situação. "Lucas, não precisa ser assim. Podemos resolver isso sem mais violência", tentou Vítor, mas Lucas estava além do alcance de razões. Num impulso de raiva, Lucas tirou um isqueiro do bolso e Vítor notou o chão molhado de gasolina. No momento em que Lucas acionou o isqueiro, Vítor se afastou rapidamente, escapando das chamas que se alastraram pelo quintal do abrigo. "Lucas, cuidado!" gritou Vítor, mas era tarde. Lucas, não percebendo que estava coberto pelo líquido inflamável, foi rapidamente envolvido pelas chamas. Desesperado, Vítor correu para pegar o extintor mais próximo. Quando retornou, o fogo já consumia parte do quintal, mas sua intensidade era controlável. Minutos depois, a polícia e os bombeiros chegaram, e o incêndio foi rapidamente contido. Infelizmente, Lucas, gravemente ferido pelas chamas, não sobreviveu ao incidente. A comunidade do abrigo, embora abalada, estava aliviada que o dano havia sido minimizado e que nenhuma vida inocente foi perdida além do próprio Lucas. Vítor, embora profundamente entristecido pelo trágico fim de seu antigo amigo,
Sentia-se aliviado por Larissa e Alana estarem seguras. Depois de tudo isso, a tranquilidade se instalou na vida de Vitor. Vitor foi promovido a chefe dos bombeiros. Com um salário melhor, ele alugou um novo apartamento. Era bem maior e com 3 quartos. Ele contou à irmã Maria sobre o apartamento novo. Irmã Maria disse que eram muitos quartos para uma pessoa só. Vitor riu envergonhado, notando que irmã Maria sabia o porquê ele alugou aquele apartamento. Vai contar a elas, disse a irmã Maria. Irmã Maria olhou Vitor falando com Larissa ao longe. Embora ela não ouvisse as palavras, ela sabia o que estava sendo dito. O olhar dos ambos falava mais do que 1000 palavras. Larissa e Alana fizeram as malas e agradeceram à irmã Maria pela moradia. Larissa disse que sempre voltaria para ajudar. Irmã Maria viu eles indo embora e ela ficou feliz por ver uma nova família nascendo.